Bom, já o muro de gabião é uma solução para contenção de solos que utiliza pedras empilhadas dentro de gaiolas de aço. É uma solução simples que dispensa dispositivos de drenagem, visto que as pedras permitem a percolação de água. Além disso, esse tipo de muro promove a estabilidade a partir de sua elevada inércia, tendo aumento expressivo na espessura à medida que o talude cresce. Por causa disso, ele tem uma altura limitada. Aqui nas imagens podemos observar os materiais construtivos, que são as pedras empilhadas dentro das gaiolas de aço. É muito comum observar esse tipo de muro em obras rodoviárias e em encostas de rios. Já os muros de flexão, na sua grande maioria, são compostos de concreto armado, visto que estão sob influências de cargas verticais, horizontais e de momentos. São estruturas mais esbeltas, com seção transversal em forma de L, e que resistem aos empuxos por flexão. Em geral, a base apresenta largura entre 50% a 70% da altura do muro. Aqui temos uma imagem real da construção de um muro de flexão e um esquema dos principais componentes desse tipo de muro. É possível observar a seção transversal em forma de L e a largura da base em relação à altura do muro. Os muros em blocos cheios são estruturas de contenção formadas por blocos estruturais de cimento ou concreto, armados com barras dispostas na vertical e na horizontal. Esse tipo de muro pode contar com pilares, de concreto armado ou formados pelos próprios blocos, com vigas, de concreto armado ou formadas por blocos do tipo canaleta, com barras longitudinais preenchidos de concreto, e em casos mais extremos, com tirantes. Quanto à fundação, ela pode ser rasa, com sapatas e vigas rasas de fundação, ou profunda, com a utilização de estacas. Aqui nós temos à esquerda o esquema construtivo desse muro, em que podemos observar os blocos canaleta, com as armaduras horizontais e verticais e preenchidos de concreto. E aqui à direita temos uma imagem real da construção de um muro em blocos cheios. Então aqui agora eu darei continuidade, em relação aos empuxos. Agora eu falarei um pouco sobre o empuxo ativo. O empuxo ativo, então, o que ele faz? O maciço vai empurrar a nossa contenção, a nossa estrutura, tentando afastar ela, causando então um deslocamento na nossa estrutura. Então esse afastamento da nossa estrutura do maciço é o que a gente chama de empuxo ativo, que vai contribuir para esse afastamento da nossa estrutura de contenção. E para a gente fazer o cálculo do empuxo ativo, é necessário a gente achar o valor do coeficiente de empuxo ativo. Então, por meio da formulação do Ka, vocês podem ver que ele depende estritamente do φ, que é o ângulo de atrito do solo, que vai depender do nosso tipo de solo, se é um solo argiloso, se é um solo arenoso. Então, a gente vai ter diferentes tipos de Ka para diferentes tipos de solo. Além disso, a gente tem a nossa tensão vertical, que é o σ'(VA), que vai ser basicamente do peso que o maciço está fazendo, e se tiver alguma sobrecarga também entra, e essa tensão vertical vezes o nosso coeficiente de empuxo ativo nos dará então a nossa tensão horizontal proveniente do empuxo ativo, que vai servir para a gente prosseguir os cálculos para dimensionar então essa nossa estrutura de contenção. Agora, em relação ao empuxo passivo, ele é o contrário do empuxo ativo. Como a gente tem o deslocamento da nossa estrutura, o empuxo passivo ele vai ir contrário a esse deslocamento. No empuxo ativo, há um afastamento da nossa estrutura de contenção do maciço, enquanto no empuxo passivo, o solo vai empurrar a nossa estrutura de contenção no maciço, fazendo então um aumento da resistência ao cisalhamento e também o surgimento de tensões de confinamento. Aqui também a gente consegue ver algumas imagens e falarei que, igual para o empuxo ativo, vai precisar calcular o Kp, que é o coeficiente de empuxo passivo, que também vai depender do φ, então vai depender do tipo de solo. E para a gente calcular a tensão
horizontal proveniente do empuxo passivo, a gente também vai ter que calcular a tensão vertical proveniente do solo, né, que vai gerar o empuxo passivo, vezes o coeficiente de empuxo passivo. Então, agora eu falarei um pouco sobre os efeitos que atingem as fundações, né? Porque a nossa estrutura de contenção ela vai ter alguma fundação, né? Sendo ela rasa, né? Ou profunda, estaca ou sapata corrida, né? Na maioria dos casos. E então eu vou falar um pouco sobre os efeitos que atingem, né, as fundações, principalmente as fundações profundas e estacas. O primeiro efeito é o efeito Chasbaturiov, né, que ocorre quando a gente tem uma fundação, uma estaca imersa em solo mole, né, e também em condições específicas de carregamento, onde as estacas vão sofrer uma ação solicitante transversal proveniente da tendência de deslocamento do solo muito deformável, né, na qual ela está inserida. E também a gente tem que levar esse efeito para o dimensionamento, né, das nossas fundações, pois pode levar a um colapso total ou parcial da estrutura, caso a gente não considere esse efeito na hora de calcular as fundações, né? Então aqui a gente consegue ver à direita uma imagem que tem estacas, né, fundações, e do lado tem uma sobrecarga, que pode ser uma construção, pode ser um solo que foi depositado ali, que não estava previsto, que vai gerar tensões cisalhantes que vão se propagar ao longo das estacas, né, e que pode levar a rompimento dessa fundação, né, causando danos à estrutura. E do lado esquerdo a gente consegue ver um edifício que tombou, né, caiu, pois as suas fundações foram cortadas por meio do efeito Chasbaturiov, né? Houve um aumento de tensões que não estava previsto, uma deformação do solo, e ocorreu então o rompimento de todas as estacas desse edifício. Agora eu vou falar um pouco sobre o atrito negativo, que também ocorre nas fundações, principalmente em estacas, né, que está ligado a uma deformação, a um recalque maior do solo em relação ao recalque que ocorreu na estaca, né? Então isso vai gerar um atrito negativo que atua ao longo de todo o fuste, né, da nossa estaca até um certo ponto, onde vai zerar, né, e tem a direção para baixo. Ou seja, então esse atrito negativo que o solo que recalcou vai fazer sobre a nossa fundação, a nossa estaca, vai gerar forças adicionais, né, com a direção para baixo, juntamente com a carga que aquela fundação teria que resistir, né? Essas tensões, elas são tensões de cisalhamento, e esse esforço adicional é o peso que o solo que recalcou está transferindo para a estaca. Como a estaca é uma fundação que tem resistência principalmente, né, lateral do que da base, do que de ponta, uma solução é a gente melhorar o solo lateralmente, né, por meio de adições de elementos que aumentem, né, o atrito lateral da estaca com o solo, ou também podemos reforçar a base, mas principalmente reforçar a parte lateral, que é o que a estaca tem maior resistência, né? Aqui a gente consegue ver um desenho que à nossa esquerda é uma estaca resistindo a uma carga PA. Temos o solo que recalcou na superfície, dessa maneira ele depositou todo o seu peso nessa região da estaca, que está fazendo uma sobrecarga, né, na direção da carga PA, até um ponto, que é o ponto neutro, onde o solo adjacente volta a fazer, né, a sua reação no sentido contrário à carga PA, né, para que possa resistir a esses esforços. Então, por esse vídeo é isso.
Essa foi a linha de pesquisa que realizamos no núcleo de estudos em estruturas NEST durante o período de 2020/2 sobre estruturas de contenção. Deixem seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que estaremos respondendo.